Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos pela vida e pelos cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que está sempre pronto a fazer o melhor por cada um de nós. Te agradecemos então por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, aceitar, colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam. Tu conheces cada um individualmente, sabes as necessidades, as lutas e também a fé que tem em Ti. Abençoe especialmente Catarina Vanzan. Ela está agradecida porque sua mãe, Hilda Vanzan, está hoje completando 90 anos, que tem ainda muitos anos de vida. Abençoe também Lúcia Lemos, Leda Senhorinha, Adelita, Afrânio Arruda, Jurema Magalhães. Ela pede especialmente pelo genro José Carlos também. Abençoe Janiele Silva, em especial a filha Tatiana, que ontem completou mais um ano de vida, e que ela possa retornar aos caminhos do Senhor. Pedimos, Pai, que visites e abençoes cada um, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo essa semana, falando sobre o ministério de Paulo, que era movido pelo amor. Assim também deve ser tudo que nós fazemos para a obra de Deus, feito com amor, com dedicação e na certeza de que mesmo enfrentando problemas, lutas, dificuldades, como o apóstolo Paulo enfrentava, Deus ele está conosco e Ele sempre nos dará forças para suportarmos os problemas que nós enfrentamos e também nos dará vitória, e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Paulo, ele precisou mudar os seus planos, e ele mudou esses planos dele também por amor aos coríntios. Eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios capítulo 1, dos versos 15 em diante, até o capítulo 2, verso 4, para entendermos por que Paulo fez essa mudança de planos. Aqui em 2 Coríntios, a partir do capítulo 1, verso 15, diz: Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro, a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então, vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isto de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou com sua propriedade de colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Agora, invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Aqui eu li 2 Coríntios, capítulo 1, versos 15, até o capítulo 2, verso 4. Paulo, ele mostrando aqui aos irmãos lá em Corinto que ele precisou mudar de planos em não ir a Corinto neste momento para
não entristecer os irmãos, porque ele escreveu aquela primeira carta, ele foi duro repreendendo os problemas que havia na igreja e ele esperava que os irmãos pudessem, com amor, resolver os problemas, não com ódio no coração, mas com amor e podendo assim então seguir os conselhos que o apóstolo Paulo deu a eles a respeito de sua fé. Paulo diz aqui que ele não queria obrigá-los a exercer a fé que Paulo tinha, mas que eles fizessem também tudo isso por amor. E então Paulo mudou os planos. Em vez de ir a Corinto agora, de Éfeso, onde ele estava, para Corinto, ele mudou os planos e foi então para Macedônia, aqui em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16 e nos versos 5 a 7, Paulo ele vem descrevendo: Eu os visitarei depois de ir a Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, Paulo, ele falando aqui aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, versos 5 a 7, que ele iria visitar os irmãos em Macedônia, em Corinto, depois de ter ido a Macedônia. E ele então tinha a intenção de passar o inverno lá com eles em Corinto. Nós vemos que Paulo, antes ele já esteve lá em Corinto, e conforme li aqui para vocês em 1 Coríntios 16, versos 5 e 6, Paulo planejava passar pela Macedônia a caminho de Corinto e, quem sabe, passar o inverno ali em Corinto. Então, de Corinto, Paulo iria seguir para a Judéia, levando a oferta recolhida na Macedônia para os pobres de Jerusalém. E, contudo, Paulo mudou os planos por causa de um relatório preocupante que Timóteo havia trazido lá de Corinto. Então, para não entristecer os irmãos, porque ele já tinha sido duro nessa primeira carta, ele, por orientação do Espírito Santo, ele não vai a Corinto neste momento. Então, ele diz aqui que os irmãos não considerassem Paulo irresponsável, porque ele havia dito sim e agora está dizendo não. E nós sabemos que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Mas por causa do amor de Paulo aos Coríntios, ele deixa de ir nesse momento para que os problemas lá na igreja sejam resolvidos e aí depois então ele possa ir e estar com os irmãos. Então Paulo, ele estava pretendendo ir ali de onde ele estava, em Éfeso, para Corinto, e ali, junto com os irmãos, tratar dos problemas que Timóteo relatou na sua carta. E esse novo itinerário então seria sair lá de Éfeso, ir para Corinto, depois Macedônia, aí ele voltava para Corinto e depois ele ia para a Judéia. Conforme eu li para vocês, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas Paulo chegou a ir de Éfeso a Corinto, mas depois retornou a Éfeso. Os planos mudaram. Paulo não voltou a Corinto conforme previsto, pelo menos não de imediato, porque sua última visita, ela não foi bem sucedida. E então ele regressa a Éfeso e opta por escrever-lhes uma outra carta. E preferiu então escrever a arriscar-se a agravar a situação com outras visitas. As intenções de Paulo nessa última visita tinham sido mal interpretadas. Alguns lá em Corinto afirmavam que Paulo era pouco confiável e que não os amava o suficiente. Em resposta, Paulo direcionou o olhar dos coríntios para o Evangelho de Cristo. Paulo era fiel ao propósito de visitá-los na melhor oportunidade, assim como Deus tinha sido fiel ao cumprir suas promessas por meio de Cristo. Pois, diz ele aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Então, a resposta de Paulo não era uma mistura confusa de sim e não, sujeita a circunstâncias, como diziam, mas essa resposta de Paulo foi sempre sim, do mesmo modo que a obra de Deus em Cristo também é sempre sim. Em resumo, o mesmo motivo pelo qual Paulo optou por escrever à igreja e não a visitar foi o sincero amor
que Paulo tinha por eles, e não o contrário. Uma outra visita, logo após a visita dolorosa, apenas aumentaria a dor em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. E quão facilmente as boas intenções de Paulo elas foram mal interpretadas. Isso acontece, irmãos, com todos nós. Às vezes nós temos um plano e queremos ajudar as pessoas e nós somos mal interpretados. E aí Deus, ele nos orienta a mudar de plano. Ao invés de irmos lá naquele momento, deixar para que a situação seja resolvida e depois então, em uma outra ocasião, a gente vai pessoalmente para ajudar na solução de problemas que os irmãos enfrentam e até mesmo para fortalecer a fé dos irmãos. Então essa foi a intenção de Paulo e este foi o motivo pelo qual ele precisou de mudar os planos, porque, como ele diz aqui, motivados pelo amor. O amor que ele tinha para com os irmãos lá em Corinto. Ele não queria causar mais problemas, porque Paulo ele era duro. Como vocês viram na primeira carta que nós estudamos, até a semana passada, Paulo ele tratava com rispidez e dureza os problemas que os irmãos estavam enfrentando. Ele não usava meias palavras, ele era direto. Isso tudo orientado pelo Espírito Santo. E Paulo fez isso tudo, esse tratamento com os irmãos lá de Corinto, através da carta que ele escreveu. Então, se ele fosse lá pessoalmente, ele iria ter mais problemas ainda, porque aí ele iria ter que falar pessoalmente e até brigar com os irmãos, não brigar nas vias de fato, né, de se agredir uns aos outros, mas trocando ideias com dureza, com clareza. E muitos irmãos não entendem quando nós somos claros em falar os problemas que estão causando e não aceitam. Então, nós precisamos esperar para que o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração das pessoas, acalmando os ânimos, e aí quando as coisas estão mais tranquilas, aí nós vamos pessoalmente para tratar e resolver os problemas. Foi essa a questão, porque Paulo não foi então a Corinto, dessa vez como havia prometido, mas ele mudou os planos e foi para outra direção, para depois então retornar a Corinto. Deus também, ele sempre está nos orientando, nos mostrando qual a melhor decisão que nós temos que tomar, como é que nós deveremos agir. Isso se nós estivermos em comunhão com Ele, buscando a direção, a orientação do Espírito Santo, Ele vai nos mostrando qual direção seguir e quais decisões tomar. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo dessa semana e, mais uma vez, pedimos a Deus que o Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a aceitar a vontade dEle e colocar em prática em nossa vida. Que Deus nos abençoe.